Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer uma pequena introdução a como é que explicar como é que vão funcionar essas aulas que eu vou postar de anatomia, tá? Vão ser aulas curtas com algumas dicas de como vocês podem estudar os temas, de anatomia nesse período em que nós estamos todos de quarentena, mas em que vocês podem aproveitar para dar uma lida e ir então, adquirindo algum conhecimento, tá. Eu vou seguir o nosso cronograma de estudos, e se vocês tiverem dúvidas, mandem lá para o WhatsApp, né, da turma de vocês, passem para a Aninha, que é a que está organizando isso tudo aqui, passem para ela as perguntas que eu irei responder, certo. Então hoje, assim, é uma aulinha bem rapidinha, mais inicial, para que vocês, fiquem preparados. Segunda-feira, então, eu já vou entrar com uma aula um pouquinho mais densa, mas lembrem, vão ser períodos curtos para que não se torne cansativo. Espero que vocês aproveitem e que possam e que consigam estudar, né. Então eu vou apresentar aqui para vocês. Então, começando a anatomia do membro superior, que era como a gente tinha programado o nosso estudo, certo? Então, vamos lá, eu vou dar algumas dicas a vocês primeiro de como é que vocês vão estudar a anatomia do membro superior. Então, o roteirinho de estudo. Pessoal, peguem o livrinho texto de vocês de anatomia, da bibliografia recomendada pela instituição, certo? Nós temos 2 textos, 2 livros texto que são conhecidos, né, que todos utilizam. Um deles é o Kate Moore, o outro é o Gray, certo? Peguem o Atlas de Anatomia Humana, geralmente vocês usam o Néter, mas também quem tiver o Sobota pode usar o Sobota, quem tiver o Yokoshi pode utilizar o Yokoshi. Então, livro-texto, Atlas, um caderno ou um bloquinho de anotações, né? E os materiais, caneta, lápis, borracha, lápis de cor, sentem em um lugar calmo e arejado, né? O tempo ideal que vocês têm para estudar, uns 50 minutos está ótimo. Descanso de 15 minutos, se vocês decidiram estudar toda uma tarde, certo? Dê intervalo de 15 minutos para que vocês, né, possam arejar, respirar, sair. Então, 50 minutinhos vai ser perfeito para vocês. Lembrem que tem muita memorização na anatomia, então vocês precisam desse tempo mesmo, beleza? Vamos lá. Então, vamos começar com as estruturas que compõem o membro superior. Nós vamos estudar, então, a anatomia, né, de uma maneira segmentada, né. Vamos começar, então, com a anatomia apendicular, e aí nós temos os membros superiores, né, como a parte estrutura do esqueleto apendicular. E é importante, então, que vocês olhem, né, estudem por partes, para que fique mais fácil, certo? Então, vocês vão estudar ossos e articulações dos membros superiores, com os componentes articulares, né, tipo de articulação, ligamentos, né, cavidade articular, dentro desses tipos de articulações, para que vocês tenham o conhecimento mais completo, e, né, dos músculos. Então, os músculos em segmentos, né, por lojas musculares, que eu vou mostrar para vocês à medida que a gente for estudando. Depois, a parte vascular, que compõe, então, as artérias, as veias e a drenagem linfática, e os nervos, tá? Lembrando sempre das funções, né? As funções das articulações, tipos de funções, as funções dos músculos, né? Com relação aos vasos, onde é que eles vão irrigar, o que eles vão irrigar, as veias, o que vão drenar, região dos linfáticos e drenagem, e os nervos, né, e as suas funções, áreas de inervação, certo? Então, nós vamos estudar estas partes especificamente, e é assim que vocês devem ordenar o estudo de vocês para que fique mais fácil de lembrar também, tá? Vamos começar? Vamos ver então? Bom, pessoal, os ossos, lembrem assim, como é que vocês vão estudar ossos? Listem os ossos que compõem o membro superior pelas regiões, né?
Então, a região do ombro, do braço, do antebraço e da mão. Vocês, então, vão ver lá, ombro. Então, o que nós temos no ombro? A clavícula e a escápula. No braço, o húmero. No antebraço, o rádio e a ulna. Na mão, carpo, metacarpo e falanges com os respectivos componentes, tá? Os ossos do carpo, com as suas duas fileiras, os metacarpos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. As falanges, né? E as divisões dessas falanges. Bom, a seguir da listagem dos ossos, como eu coloquei aqui, vocês identifiquem os acidentes ósseos. E os acidentes ósseos, como eu falei na primeira aula, são o quê? Os locais de fixação cartilagínea, muscular, ligamentar, né, relação de passagem de alguma estrutura vascular ou nervosa. Então, vocês vão listar esses acidentes ósseos que são importantes, e aí vocês vão começar a memorização destes acidentes ósseos, certo? Então, comecem pelos ossos e listando os seus acidentes ósseos, peguem o atlas, né? E no atlas vão ter as pranchas que vão mostrar a vista anterior, a vista lateral e a vista posterior. Então, procurem, né, ver todas essas dicas que o atlas mostra para vocês. Bom, depois disso, nós vamos estudar músculo. Como é que nós estudamos os músculos? Nós vamos dividir os músculos por compartimento, por função, tá? Para facilitar a memorização. Bom, como nós temos a região do ombro, do braço, do antebraço e da mão, hoje eu vou começar com a região do ombro, que ela é um pouquinho diferente com relação às demais estruturas do membro superior, para que na próxima aula, então, eu possa entrar de vez no membro superior, no sentido na parte de braço, de antebraço e de mão, certo? Então, hoje vamos ver a região, né, tóraco-apendicular. Então, nós vamos ter assim, os músculos tóraco-apendiculares anteriores. Vocês vão memorizar que esses tóraco-apendiculares, ou seja, o nome já diz da região torácica e apendicular, que liga o membro superior, e na parte anterior vão ser 4 músculos. Então, eu não tenho como esquecer. Tóraco-apendicular anterior, 4. Estes músculos vão ser peitoral maior e peitoral menor, serrátil anterior e subclávio, tá? Bom, vocês vão ver lá no livro-texto que eles vão colocar origem e inserção dos músculos. Eu sempre digo assim, não precisa decorar a origem e inserção, mas é importante ler para que vocês tenham uma ideia, saibam de onde é que sai, de onde é que se origina e para onde é que vai, e assim vocês vão entender a função que aquele músculo exerce no aparelho locomotor, tá? Depois disso, né, como tem aqui no quadrinho, tem origem e inserção, a inervação. Inervação, sim. Inervação, então, vocês têm que saber bem a inervação dos músculos. E aqui nós temos assim, ó, para o músculo peitoral maior, os nervos peitorais lateral e medial. Para o peitoral menor, o nervo peitoral medial. Músculo subclávio, nervo para o músculo subclávio. E músculo serrátil anterior, tá? O nervo torácico longo. Bom, que o músculo peitoral maior vai fazer? Quais são as ações? Eu tenho isso na última coluna. Ele aduz, ou seja, né, ele aproxima do tronco o húmero e roda medialmente esse húmero. Quando vocês souberem a inserção do músculo, vocês vão entender por que ele roda medialmente o húmero. O peitoral menor, ele estabiliza a escápula e a desloca, que é um músculo menorzinho, eu vou mostrar depois para vocês na figura. O subclávio fixa e deprime a clavícula e o serrátil anterior, ele gira e protrai a escápula, tá? Então, nessa figura que eu peguei, eu fiz uma foto do livro texto, que é o Moore. No final da apresentação tem as páginas, tá? De onde eu retirei as ilustrações. Vocês podem ver. Na parte superior, a figura A mostra o músculo peitoral maior, então vejam a abrangência dele, tá? Ele se fixa na clavícula, no húmero e no externo. Rebatendo esse músculo, nós vamos ter o músculo peitoral menor, tá?
Já ele tem uma inserção no processo coracoide da escápula e nas articulações costocondrais. Por isso a função dele, né, é um pouco mais discreta. E aí o subclávio, que é na figura C, né, ligando-se à clavícula e à primeira costela, o primeiro arco costal. Na figura D, nós vamos ver o músculo serrátil anterior. Então vejam o serrátil anterior, os dentes do serrátil anterior e a sua inserção nos arcos costais, tá? Do segundo ao nono arco costal, e ele vai posteriormente, né, ter um trajeto ou uma origem posterior na borda medial da escápula, né, ali do corpo da escápula. Então ele vai aproximar a escápula à caixa torácica. Ele é um músculo, né, que ele, quando se tem uma lesão de plexo braquial que acomete o nervo torácico longo, né, ele não vai ter força para aproximar a escápula da caixa torácica, e nós vamos ter consequentemente, uma alteração chamada escápula alada, tá? Que é essa escápula com a ponta, né, o ângulo inferior da escápula se salientando posteriormente. E na próxima figura, que mostra o esqueleto, ele está mostrando então os locais, né, de inserção destes músculos, tá? Aqui uma ilustração mostrando então todos, né, numa visão já mais fechadinha, né, todos juntos, o músculo peitoral maior, aqui pintado de azulzinho, tá? Grande, olha só como ele vai até a clavícula de novo, vai ali no úmero e no externo, e mais embaixo a porção denteada do músculo serrátil anterior também, né, grifado em azulzinho. Como é do meu livro, então vocês vão ver que algumas ilustrações vão estar riscadas, porque, né, a gente acaba estudando, eu acabo estudando e acabo marcando as estruturas. Nesse corte aqui, que é um corte bem interessante, então a gente tem um corte sagital da região do ombro, vamos observar a parte anterior, tá, dessa ilustração, e vocês vão ver que está marcado o músculo peitoral maior, né, anteriormente, músculo peitoral maior, e atrás dele o músculo peitoral menor. Então, para que vocês vejam a relação de um e de outro, o peitoral maior, ele cobre o peitoral menor, tá? Por enquanto, nessa ilustração é o que eu quero que vocês vejam, certo? Bom, então nós vimos os toracopendiculares anteriores, né? Agora vamos ver os toracopendiculares posteriores, que vão fixar este membro superior, né, ao tórax posteriormente. Nós vamos ter, então, os músculos trapézio, o latíssimo do dorso, também chamado ou conhecido de grande dorsal, o levantador da escápula e os romboides menor e maior, certo? A mesma coisa, vocês vão ver então a origem e a inserção destes músculos, tá? Nas duas colunas aqui do meu quadrinho, e a inervação. A inervação também vai ser diferente, não vai ser igual em todos eles. Então, nós vamos ver que o músculo trapézio vai ser inervado pelo nervo acessório, que é o 11º par craniano. O músculo latíssimo do dorso pelo nervo tóraco-dorsal, tá? Que vem lá do plexo braquial. O músculo levantador da escápula, que é inervado pelo nervo dorsal da escápula, e os romboides menor e maior pelo nervo também dorsal da escápula, tá? São nervos que eles têm origem lá na origem do plexo braquial, que a gente vai ter depois uma aula sobre plexo braquial. A função desses músculos, então, o músculo trapézio, ele eleva, deprime e retrai a escápula, tá? Então, aquela função, sabe, que a gente diz que é dar de ombros, isso é a função do trapézio, certo? O músculo latíssimo do dorso, ele vai estender o membro superior, então é essa função de, né, puxar para trás o braço, aduz, aproxima e gira medialmente o úmero, tá? Aduz e gira medialmente o úmero. O músculo levantador da escápula, ele eleva e inclina a escápula. E os romboides menor e maior, eles retraem e rodam a escápula, aquele movimento em que a gente, né,
puxa para trás os ombros, esse movimento, quem permite fazer são os romboides. Então, nesta figura aqui, nós podemos ver, tá, o músculo trapézio, então ele vai lá na linha nucal inferior, ó, a fixação dele, também na região da clavícula, né, e nos arcos nas vértebras, né, vem aqui o trapézio, rebatendo o trapézio, nós podemos ver os músculos romboides, tá? Então, o romboide menor superiormente, o romboide maior inferiormente. E bem no cantinho vocês podem ver o levantador da escápula. Eu até marquei com um lápis, né, os músculos para que vocês pudessem ver estes músculos. E o latíssimo do dorso, este bem grande, ele vai se fixar, né, na linha deltoide ali do húmero e aqui, então, nas vértebras, tá? Então, nós vamos ter de novo aqui, ó, o latíssimo do dorso lá, a fixação é o lábio medial do sulco bicipital do húmero, tá? E depois aqui, então, de T8, né, até a região sacral, o grande dorsal ou latíssimo do dorso. Uma vista posterior e uma vista anterior. Os romboides, então, o romboide menor e o romboide maior, tá? Nos processos espinhosos, me faltou a palavra antes, e na margem medial da escápula, ó. Lembram que eu falei anteriormente, o serrátil, ele se fixa na margem medial da escápula, mas por dentro da escápula, tá? Não passa por cima da escápula posteriormente, mas na parte anterior da escápula. E aqui, então, o músculo levantador da escápula, vejam eles fixando-se nos processos transversos, tá? E aqui também na borda medial, no ângulo da escápula, mais precisamente no ângulo da escápula. Então, os músculos tóraco-apendiculares posteriores. E agora, então, nós vamos para os músculos escápulo-humerais. Então, que fixam a escápula ao húmero, tá? Nós vimos que fixam os processos transversos e os processos espinhais, né, posteriores, ali a margem medial, e agora a gente vai ver os que ligam a escápula ao húmero. Desses que ligam a escápula ao húmero, nós temos esses músculos que eu coloquei aqui para vocês. Então, nós vamos ter o músculo deltoide, o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor, o redondo maior e o subescapular. 6 músculos, certo? Destes músculos, nós vamos ver que vão se repetir as inervações em alguns deles, tá? O músculo deltoide, ele vai ser inervado pelo nervo axilar, assim como o músculo redondo menor. Eu tô gravando uma aula! O músculo supraespinhal e o músculo infraespinhal vão ser inervados pelo nervo supraescapular, tá? E o músculo redondo maior pelo nervo subescapular inferior e o músculo subescapular pelo nervo subescapular superior e inferior. Então, vocês vejam que nestes escapulo-humerais eu tenho o deltoide e o redondo menor, então, pelo nervo axilar, que é um ramo, então, do plexo braquial, tá? Posterior do plexo braquial. Depois eu tenho o suprainfraespinhal pelo nervo supraescapular, que vai ter origem lá também no plexo braquial, e o redondo maior pelo nervo subescapular inferior e o subescapular pelo subescapular superior e inferior, tá? Destes músculos escápulo-humerais, é importante, eles são extremamente importantes, por quê? Porque alguns deles vão formar o manguito rotador, que vai ser o responsável pela movimentação e articulação do ombro, tá? Então, nós vamos ter assim, ó, os músculos supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, tá? E, tá faltando um aqui, subescapular, tá? Eles vão fazer parte do manguito rotador. Deixa eu mostrar aqui. Então, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular, eles vão formar um manguito rotador. É o que a gente chama de CIRS, a sigla CIRS 4, que são 4 músculos.
Se vocês olharem na figura aqui ao lado, vocês vão ver que vai aparecer o supraespinhal superiormente, o infraespinhal abaixo dele, tá? O subescapular e o redondo menor. O subescapular, ele vai ficar em contato com a escápula, junto à fossa subescapular, e o serrátil anterior, que não é manguito rotador, mas o serrátil anterior vai vir aqui e vai passar na frente do músculo subescapular, fixando-se na borda medial. Aqui vocês podem ver, então, a mão segurando a cabeça do húmero, né, mostrando a posição desses músculos, tá? Então, subescapular, né, espinhal, infraespinhal e redondo menor. Menor, redondo maior, não. Então, de novo aqui mostrando os músculos, pessoal, tá? Essa aqui é uma vista anterior da escápula. Então, perdão, uma vista posterior da escápula. Então, nós vamos ter aqui, na espinha da escápula, acima da espinha da escápula, o músculo supraespinhal e abaixo da espinha da escápula, o músculo infraespinhal, certo? Aí, lateralmente, inferiormente, nós vamos ter o músculo redondo menor, que é esse músculo que aparece aqui na seta, tá? Este aqui já é o redondo maior, então ele não entra, né, no nosso manguito rotador. Aliás, esse aqui é o infraespinhal, desculpa. Este é o infraespinhal, todo esse aqui é o infraespinhal e este é o redondo menor. O redondo maior tá aqui embaixo, tá? E aqui de novo, ó, supraespinhal e o músculo subescapular. Agora, essa vista aqui, sim, essa é uma vista anterior, né? Foi desarticulado o conjunto escápula e húmero para mostrar na parte anterior da escápula o músculo subescapular. Importante nessa região, dois espaços, tá? Nós temos um espaço quadrangular e um espaço triangular. Estes espaços vão ser formados a partir dos limites musculares que compõem, então, a região do braço e do húmero, tá? Então, o espaço quadrangular nós vamos ter, que vai ser delimitada, tá? Pela cabeça longa do tríceps do braço, tá? Pela cabeça lateral e pelo redondo maior, ó, que fica embaixo. Então, aqui forma um quadrado, e nesse quadradinho passam estruturas que são o nervo axilar, marquei aqui em azulzinho, e a artéria circunflexa posterior do úmero. O espaço triangular, outra coisa importante, o espaço quadrangular, ele é lateral, tá? A cabeça longa do tríceps, lateral. O espaço triangular, ele vai ser medial à cabeça longa do tríceps e o conteúdo dele vai ser a artéria subescapular, tá? Então, é o primeiro, digamos, lugar, um dos primeiros lugares que eu acho que tem que chamar a atenção e ressaltar são estes dois espaços, certo? Bom, a bibliografia de hoje, então, foi o Kate Moore, Anatomia Orientada para a Clínica, capítulo 6, e as ilustrações retiradas das páginas 693, 695, 699, 700, 709 e 730. Espero que tenham aproveitado a aula, deem uma lida, estudem, que a próxima aula, então, vão ser os músculos do braço, do antebraço e da mão, tá bom? Então tá, pessoal, espero que tenham aproveitado as dicas, né? Tem que ser um pouquinho rápido, não posso me demorar muito, senão fica cansativo. E agora é com vocês. Peguem lá essas dicas, vão lá no livro, desenhem as estruturas, façam um resuminho de vocês e tentem memorizar, né, da maneira que eu expliquei para vocês. Até a próxima aula.